Shalom! Bem, hoje nós estamos no nosso 20º dia e eu quero comentar um pouquinho a respeito dessa bela história de Moisés. Gente, que história tremenda! Que está no capítulo 14, 15 e capítulo 16. A etapa anterior, que é o capítulo 13, ela termina com a saída do povo de Israel de Ramsés, que é inclusive o nome de um dos faraós, chamava-se Ramsés, que também é o nome da cidade. Então eles saem de Ramsés e vão até Sucote. De Sucote, eles caminham para Etã, que já próximo do deserto. Agora, Deus poderia ter levado o povo de Israel no caminho da terra dos filisteus, que seria uma travessia rápida e simples. Mas Deus optou em que eles entrassem e fizessem a caminhada pelo deserto. Porque é interessante que é dito assim que aqui no capítulo 14, é isso mesmo. O Senhor fala assim: disse, pois, o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem em frente a Piairote. Piairote era uma região onde haviam várias montanhas de um lado e do outro. Então Deus faz uma opção de um caminho sem volta, porque o povo de Israel não poderia mais voltar. Então, quando eles chegaram próximo do deserto, Deus fala: retrocede e vai até a essa região montanhosa chamada Pi-Airote. E assim foi feito. Então eles não tinham opção mais de voltar. E aí eles se encontram nessa situação em frente ao Mar Vermelho. E é nessa situação que o povo vai começar a ser perseguido. Se houvesse algum problema direto lá na cidade, pela cidade dos filisteus, eles tinham a opção de voltar rapidamente para o deserto. E aí a perseguição vai começar de uma forma muito interessante. A Bíblia fala assim que o Senhor ia diante deles em uma nuvem para mostrar o caminho, e à noite em uma coluna de fogo também para iluminar o caminho. E eles andavam de dia e de noite, o tempo todo sem parar, até chegar ao mar, tá? E durante a noite, em um determinado momento, aliás, antes, Deus fala para Moisés o seguinte: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó e o Faraó vai vir perseguir todo mundo. E aí, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, gente, e começar para eu fazer esse comentário e te fazer uma pergunta. Você já ficou próximo de uma pessoa que gosta de murmurar? Porque esse povo aqui é o que vai acontecer durante os 40 anos dele no deserto. É a reclamação, murmuração, murmuração, murmuração. A murmuração é uma praga, a murmuração é um problema terrível. E aí Deus queria mostrar a glória dele, como já havia mostrado em todo momento, desde as pragas e desde os livramentos. Nesse momento o povo está de frente ao Mar Vermelho, o faraó, endurecido o coração de faraó, então o faraó está vindo para que Deus pudesse mostrar a glória dele. E aí o povo começa a reclamar com Moisés. Fala assim: Moisés, será que a gente não veio para cá porque faltou cemitério, faltou sepulcro lá no Egito e não tinha onde enterrar restante de gente? Agora nós estamos aqui para morrer? Eu acho que nós viemos aqui exatamente para morrer. E tem mais, ele fala assim: nós falamos, deixa a gente no Egito, é melhor a gente ser escravo do que estar morto. Lá em Números, no capítulo 12, no versículo 3, vai dizer que Moisés era o homem mais manso de toda a terra naquele momento. Naquele momento não havia ninguém tão manso como Moisés. E Moisés deve ter pensado: meu Deus, que missão difícil, né? Só que Moisés vai dizer para o povo: calma, vocês vão ver a glória e a manifestação de Deus. Foi exatamente quando veio a passagem do mar,
as pessoas começam a clamar, Moisés começa a clamar a Deus, porque na frente tinha um mar vermelho, ao lado tinha uns montes que eles não podiam fugir, e lá em cima estava chegando o faraó, e aí Moisés começa a clamar a Deus por um socorro. E qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus, a mensagem que Deus fala é o seguinte: por que vocês estão clamando a mim? Moisés vai lá e diga ao povo que marchem, porque eu serei glorificado com a humilhação de Faraó. E aí o povo passa. É interessante que a Bíblia fala, em algumas traduções, fala que o piso estava endurecido como se fosse gelo. E quando o povo passa, o povo de Israel passa, eles passam em um piso duro. Quando o povo do Egito vem, os soldados com seus 600 carros, todos eles atolam e ficam presos. Inclusive na arqueologia, até algumas décadas atrás, foram achados no fundo do mar peças de carruagem, rodas, demonstrando que realmente houve essa travessia, né? E aí o povo passa. Quando o povo passa, Moisés ele vai se tornar um compositor, ele compõe uma música e a sua irmã Miriam pega um tamborim, começa a tocar e as mulheres começam naquele ambiente de alegria, de paz, de prosperidade e tudo mais. Só que lembra que eu falei para você dos murmuradores? Passa esse ambiente, Deus, a Bíblia diz assim que Deus vai provar o coração das pessoas. 3 dias eles começaram a caminhar no deserto, então eles começaram a murmurar e começaram a dizer que estavam com fome, não tinha nada para comer. Aí Deus vai mandar o maná. Pela primeira vez, Deus vai mandar o maná para eles. E quando eles estão comendo o maná, eles ficam estranhos, né? Maná significa o que é isso? E aí, mesmo assim, eles continuam murmurando, não tem nem carne, só tem esse negócio de maná, não tem um pedaço de carne, não tem nada. E aí, Deus vai e manda muitas codornas, né, chamado de cordonizes, codornizes. E aí, Deus vai mandar muitas cordonizes para que as pessoas comam carne. E aí eles se alimentam, ficam satisfeitos com o pão e com a carne. E nesse momento eles começam a murmurar também por outras coisas. Gente, esse povo era murmurador. Eu esqueci um pouquinho antes, assim que eles saem, assim que Miriam canta, né? Assim que Miriam vai cantar e Moisés vai compor, as pessoas começam a murmurar porque não tem água. Aí vão chegar num local que chama-se Mara. A Mara significa águas amargas. E eles não conseguem tomar aquela água amarga. Aí Deus dá uma direção, Moisés joga uma árvore na água e a água se torna doce e podendo ser tomada, né? E aí uma palavra que eu gostaria de deixar para vocês aqui, nessa situação de Mara, que está no versículo 26, que fala o seguinte: se vocês ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus, e se vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O relacionamento com Deus sempre foi condicionado a uma busca, a uma devoção total a Ele. Então, nessa situação, quando Deus manda o maná, Deus manda a carne, e o povo vai recolher então e vai viver de milagres, milagres e milagres, murmurações e murmurações. Então, qual é a grande chave de hoje? Não murmure. A murmuração ela traz maldição. A murmuração você perde amigos. Na murmuração você perde a presença de Deus. A reclamação é pior do que o praga de mãe, digamos assim. A murmuração é terrível. Tem pessoas que ficam ao nosso lado, que são murmuradores, que acabam se isolando. Então, Deus abençoe e boa leitura.